Aos 16 anos, o jovem aprendiz da Renapse, Clayderson Santos, registra tudo o que sai do bolso e da conta. O estudante que começou a trabalhar no final do ano passado aprendeu a cuidar das economias em casa mesmo, junto com a mãe, com quem mora em Porto Alegre. Em entrevista à Sagres, ele conta como tem sido tratar do assunto em família. É bem complicado a gente falar dentro de casa, assim, abertamente, mas a gente sempre tenta falar assim sobre os gastos desnecessários, sobre o que a gente tem que economizar, que a gente tenta manter o controle, a gente sempre tenta conversar a respeito disso. Não de uma forma ampla, mas de uma forma bem simples. Tão simples que ele faz isso à mão, num caderno mesmo. Consciente, o jovem já sabe que para conseguir concretizar os objetivos profissionais no futuro, vai precisar fazer economias desde cedo. Desde quando eu comecei a trabalhar, na verdade, eu guardo uma parte para mim investir no meu futuro e a outra parte eu gasto. Agora eu estou investindo em cursos. Quem também sabe que precisa guardar para o futuro é o filho da auxiliar de gestão Freudes Rodrigues. Mas ela conta que não é tão simples assim. Saber que é importante guardar, ele sabe. Guardar, ele não guarda. A gente tem que ficar vigiando, policiando ele para ele guardar. Mas ele tem a noção de que ele precisa guardar, que ele tem alguma coisa lá na frente que ele vai precisar, ele tem essa noção. Só que ele não consegue. Ela diz que conversa com o filho sobre as contas de casa e o quanto a família gasta com as contas e a alimentação. Com o Matheus é super tranquilo, porque ele entende muito essa coisa do trabalhar para ter, do preço que vale as coisas, o sacrifício que você tem para conseguir as coisas. Então, com relação a isso, ele entende super bem. Ele sempre busca saber quanto que custa, se está precisando. Então, com ele é fácil, apesar da idade, né, de querer comprar, consumir. Já faz mais de um ano que a educação financeira passou a fazer parte, por decreto, da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Alunos do ensino fundamental e médio passaram a ter mais contato com o tema. O Clayderson e o Matheus, filho da Freudes, ainda não trabalharam esse assunto na escola. E é exatamente essa etapa da educação em sala que pode ajudar e muito na hora de falar sobre as finanças dentro de casa. Um levantamento da Associação de Educação Financeira do Brasil mostra que mais de 41% dos estudantes nunca conversaram com os pais sobre dívidas em atraso e que apenas 35% falam sobre as contas de consumo com os mais velhos. O economista André Luiz Braga argumenta que as famílias podem recorrer a jogos para tornar o assunto mais atrativo em casa e que a dificuldade de lidar com a economia no Brasil atravessa gerações. Os nossos pais não tiveram essa mesma experiência que nós tivemos. Então, assim, às vezes, esse tabu que era em casa, que, assim, de que os mais velhos só trabalham, eles vão pôr tudo em casa, pode ser, sim, né, um caso concreto que a gente tem no nosso dia a dia. E a gente espera, né, que além desses jogos, né, uma educação financeira dentro da escola, a gente consiga deixar o assunto mais leve para ser tratado em casa. Em 2010, o governo federal lançou a Estratégia Nacional de Educação Financeira, que foi criada para oferecer e incentivar ações que ajudem a população a tomar decisões financeiras com mais autonomia e consciência. O professor de matemática Leonardo Alcântara participou dessa transição e da implementação dos novos conceitos da BNCC. O mundo já vinha mostrando essa necessidade. Então, as escolas particulares já estavam se preparando um pouco antes. Então, essa implementação assim da matemática financeira, desde as séries iniciais, né, tratar com as crianças da educação em relação ao dinheiro, né, ela já vinha sendo feita. Então, as escolas têm essa preocupação já há algum tempo. De acordo com a BNCC, a educação financeira não deve focar apenas na matemática,
mas ser trabalhada em biologia sobre como o consumo afeta o meio ambiente e até em língua portuguesa, geografia e história. É a chamada transversalidade. Para a psicóloga Laura Gomes de Oliveira, é preciso incluir as crianças e adolescentes no contexto financeiro da casa, de modo que todos vejam qual a real situação econômica da família, o que pode ser determinante para formar adultos mais conscientes financeiramente. Que as coisas pudessem ser melhor conversadas. Claro que adaptada à idade das crianças, ao entendimento de cada criança, que aí vai de uma criança pequena até um adolescente, por exemplo, mas incluir no processo de tomada de decisão e da realidade da família, inclusive financeira. Que seja algo mais aberto, mais claro, como é que as coisas têm funcionado, em que pé estamos aí da realidade financeira, se está com dificuldade, se não está. Incluir minimamente as crianças nisso, acho que ajuda muito no processo e faz com que as crianças também fiquem mais conscientes do que está acontecendo.